Tá aí, Paulinho mostrando que está por dentro da nossa campanha, né, do jornalismo, respondendo conscientemente o Brasil que ele quer para o futuro. Agora, a denúncia no futebol paranaense, o assunto é grave, manipulação de resultados. O presidente do Rio Branco, que é um clube da primeira divisão lá do Paraná, pediu para o Ministério Público investigar a participação dos jogadores do próprio time dele. Como explicar o seguinte? Um time que chegou à decisão do primeiro turno do Campeonato Paranaense, pela primeira vez na história. E no segundo, foi o Lanterna. Não venceu nenhum dos 5 jogos e ainda sofreu 20 gols? Pois é, essa mudança de cenário, de campanha, chamou a atenção da diretoria do Rio Branco, time centenário de Paranaguá, cidade portuária no litoral paranaense. Falamos por telefone com o presidente Leandro Ribeiro. Da maneira que a gente veio perdendo, né, de goleada, 3-0 Curitiba, 4-0, 4-2 Figueiredo, 4-0 União, 7-1 para o Atlético. Isso, né, me deixou muito insatisfeito e preocupado que alguma coisa errada está acontecendo. Mas, além das goleadas, em especial aquele 7-1 para o Atlético, o clima entre diretoria e jogadores já não era bom. O elenco reclamava de 2 meses de salários atrasados. Antes do jogo contra o Londrina, o time ameaçou nem entrar em campo. Entraram, mais uma goleada, 4-1. O Rio Branco só se livrou do rebaixamento devido a uma combinação de resultados. Mas ficou um mal-estar no grupo. Tudo por causa de uma denúncia, feita pelo próprio presidente do clube, uma tentativa de manipulação do resultado. A história é essa. O lateral da equipe, Thiaguinho, em uma troca de mensagens com todos os jogadores do elenco e com a diretoria, disse que um amigo bicheiro pediu para ele falar com 4 jogadores do Rio Branco para entregar o jogo contra o Londrina. Thiaguinho admite que procurou 2 jogadores, o goleiro Flaismar e o atacante Rodrigo Jesus. Por telefone, os 2 revelaram como foi feita a abordagem. Aconteceu sim essa situação, mas eu não aceitei, né? Disse até para ele que nem por R$1 milhão eu aceitaria fazer esse tipo de coisa, porque não era da minha índole. E ele também falou que não era da dele, só que o pessoal estava usando o conhecimento dele para poder passar isso pra gente, né? O Fly também acabou não aceitando e a gente foi pro jogo. E Deus é tão justo comigo e na minha vida que no jogo também eu fiz gol e vida que segue, né? Eu não quero me envolver muito com essas coisas também. Falei para ele que não ia participar dessa safadeza, não ia participar desse tipo de esquema e já tinha avisado para ele que ele já tinha errado em ter feito a ligação, entendeu? Independente se ele não era ele que ia pagar, ele só estava como intermediário de uma ligação de um suposto apostador ou uma suposta pessoa que queria dar o dinheiro, mas eu falei para ele que de forma alguma eu iria participar disso. Por telefone, conversamos com o lateral Thiaguinho. E teve um amigo bicheiro que te procurou. Quem seriam essas pessoas? Quem seriam bicheiros? São apostadores? Esse rapaz, ele vive de jogo. Ele é bicheiro, banqueiro. É bicheiro ou banqueiro. Eu não sei nem como é essa situação. Como é que você conheceu ele? Como é que ele entrou em contato com você? Foi através de alguns amigos meus na praia, que eu tava jogando futebol de manhã, e aí passaram pra ele que eu era jogador, entendeu? Ele veio falar comigo, me perguntou se eu queria almoçar. Eu achava até que ele era empresário, tava bem vestido, carro novo, tal. E aí eu aceitei, não, vamos almoçar. E aí lá ele me ofereceu, me fez essa oferta. Eu não tinha malícia nessa tentativa dele, entendeu? Aí acabei ligando e falando, eu mesmo passando pelo pessoal, falei com Jesus e com o Flaismar. Eu sou evangélico, eu nem participo dessa situação e eu nunca me vendi. O Rio Branco pegou o conteúdo dessas conversas e formalizou uma representação no Ministério Público Federal do Paraná,
O Ministério Público Federal confirmou que recebeu a denúncia e que ainda vai apurar as informações. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, Leandro Rosa, afirmou que vai abrir um inquérito para investigar o caso. A Federação Paranaense de Futebol só vai se pronunciar sobre o assunto caso esse inquérito seja aberto. A pena prevista para crimes como esse, segundo o Estatuto do Torcedor, é de 2 a 6 anos de prisão. O procurador-geral informou que está juntando os elementos que saíram na mídia, vai pedir a abertura de um inquérito. Uma possibilidade de parar o campeonato? No atual momento eu não vejo nenhuma possibilidade disso. E essa história que vocês acabaram de ver aí vai além, viu? Com a falta de regulamentação nos jogos de apostas, as máfias internacionais estão oferecendo propinas a jogadores em todo o Brasil para tentar garantir placares que favoreçam alguns apostadores. O repórter Fred Justo investigou durante alguns meses casos de jogos suspeitos e locais clandestinos de apostas e revela agora com exclusividade como funciona esse esquema. Campeonato Brasileiro de 2005, um escândalo de manipulação de resultados que ficou conhecido como máfia do apito, obrigou a anulação e a remarcação de 11 partidas. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi o pivô do esquema. Ele foi pago para favorecer um grupo de apostadores nos jogos em que apitava. Quase 13 anos depois, o volume de apostas em jogos de futebol no Brasil se multiplicou. Os valores são impressionantes. Uma única partida do brasileiro da Série A movimenta o equivalente a 100 milhões de reais. Mesmo na Série D, os números dessa jogatina são altos, mais de 7 milhões de reais por jogo. Só para se ter uma ideia, a Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, foi a mais lucrativa da história. A FIFA embolsou 17 bilhões de reais, menos de 1/3 do valor apostado em todos os jogos das 4 divisões do Campeonato Brasileiro, algo em torno de 60 bilhões de reais. Mas aqui no Brasil, esse tipo de jogo não é regulamentado. No Brasil, não é permitida a exploração do jogo de azar. Qualquer pessoa que esteja explorando o jogo de azar comete contravenção penal. Atualmente, 600 casas de apostas virtuais estão sediadas em países onde o jogo é legalizado, principalmente na Ásia e na Europa. Com um cartão de crédito internacional, o apostador brasileiro joga pela internet, como se estivesse lá fora. Só é preciso usar as teclas do celular ou do computador para arriscar um palpite e torcer pela sorte grande. Mas se o apostador não tiver cartão internacional, ainda assim é possível dar um jeito. Aqui em Salvador, a Polícia Civil investiga o esquema das apostas há quase um ano. Elas são facilmente encontradas em casas de jogos clandestinos na região turística da cidade e até mesmo em bancas de jornal. Repare nesta casa, a 100 metros do Farol da Barra, um dos pontos mais visitados de Salvador. Parece uma outra qualquer, mas basta passar pela porta para ver que aqui funciona um cassino, onde é possível também apostar em resultados de futebol. Só que nem é preciso uma casa clandestina. Bom dia, meu camarada, tudo bem? Tem jogo? Quero Madureira, Fluminense de Feira, Fluminense. Qual o valor? 10. Tá R$298. Se eu te der 10, o prêmio... Esses 3 jogos, aí ganha esse valor. O apostador ganha um recibo como esse, sem valor legal. Em caso de acerto, o dinheiro é retirado ali mesmo, a poucos metros da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia. Se ganhar, que horas que você abre aqui? Abre 6 horas da manhã. Eu pego contigo mesmo o dinheiro. Se tiver o dinheiro, já pago logo. No Rio de Janeiro, as apostas são feitas no maior mercado popular da cidade, o da Uruguaiana. É quantos jogos que eu fiz? Acho que 3. Fala logo então. Dá pro Flamengo, se da Chapecoense aí, e o outro do Chelsea. Chelsea. Não pode perder esse bilhete. Tá. Ficando 20 ganha quanto? 10,92. Ontem, agentes da Delegacia do Consumidor estiveram no local. Pega tudo aí. Computadores, máquinas para fazer apostas e recibos foram apreendidos. A banca foi interditada e um rapaz que fazia os jogos acabou detido.
Tanto dinheiro movimentado sem regulamentação vira um atrativo para uma figura que ameaça o esporte. É quando entram em cena os manipuladores de resultados. As grandes máfias da manipulação de resultados, elas se concentram principalmente no mercado asiático e em alguns mercados da Europa, principalmente do leste europeu. Só que a manipulação de resultados ela é um delito de dimensão transnacional. Uma das maiores empresas de monitoramento de jogos em sites de apostas fica em Montevidéu. Ela atende tanto as casas de apostas quanto a clientes como a FIFA, a Conmebol e a CBF. É aqui que os casos de manipulação são descobertos. Analistas trabalham 24 horas por dia, com um olho nas partidas e outro nas apostas. A cada movimentação suspeita, um alerta aparece na tela. Em pouco tempo, é possível saber se o resultado daquele jogo foi mesmo adulterado. A avaliação da partida pode levar umas horas, porque depende da formação de uma equipe de analistas. Mas para detectar os primeiros indícios, bastam uns 5 minutos. Aí sabemos que aquele caso é suspeito e que tem que ser analisado mais profundamente. A identificação de um caso suspeito se dá na análise do volume de apostas. Aí o segundo passo é observar se em campo há algum comportamento suspeito. Essa união da análise do que aconteceu em campo com o que o nosso sistema detecta com base em todos os movimentos de apostas do mundo, dos apostadores do mundo, nos dão uma certeza, uma opinião bem fidedigna de que aquele jogo dificilmente foi normal e aquela ação é fraudulenta, aquele jogo foi manipulado. Para comprar o resultado de um jogo aqui no país, as organizações criminosas, na maioria das vezes, recrutam brasileiros que já jogaram em mercados emergentes. Ex-atletas, principalmente, que atuaram em alguns mercados periféricos em certo momento e que eles voltam para o Brasil tendo tido contato com isso em território estrangeiro e passam a desempenhar a sua função de aliciamento de atletas, de árbitros, né? E dentro desse universo de aliciados, os mais cobiçados são jogadores de defesa. É muito difícil ver uma fraude promovida em que o atacante está envolvido. É muito mais fácil tentar fazer um time drenar gols contra e manipulando alguns defensores e o goleiro do que o meio-campistas e atacantes. O sujeito vai estar sentado na arquibancada, vai estar lá com dinheiro, vai te fazer um sinal e tem que acontecer aquele momento para você receber o dinheiro logo após o jogo. Então é uma coisa assim impressionante a audácia e a disfarçatez desses criminosos. Uma denúncia de tentativa de manipulação de resultado aconteceu em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. No ano passado, o time que leva o nome da cidade disputava a 2ª divisão do estadual. No meio da competição, Lincoln Aguiar, então dirigente do clube, reuniu 8 jogadores num escritório. Ele trouxe um cara de fora, né, que já estava acostumado com esses casos, e tentava nos seduzir com dinheiro, falava que a nossa equipe não estava jogando bem, não estava ganhando. E em alguns casos chamava até alguns jogadores de ruim que estavam ali porque queria ganhar o dinheiro. A proposta ilegal foi gravada por um dos atletas antes do jogo contra o Audax. E essa proposta é como? Essa proposta que você já falou? É 2 mil. 2 mil pra como assim? 2 mil pra cada jogador. E qual que é o esquema? Pega dinheiro na mão antes? 12 horas depois, o cara vem, a gente vai no aeroporto trocar o dinheiro, depois entrega e dá na mão. Quer ir no aeroporto, a gente aluga a roupa e todo mundo pegar o dinheiro junto. Entendeu? É assim que funciona. Se quiser, eu dou metade na mão do jogador, ele tem que acreditar. Então tem que fazer acontecer. O Barra Mansa tinha que perder por 4 gols de diferença. Isso era o que tinha que ser 2 no primeiro e 2 no segundo. Então, se olhasse a tabela naquela época, era normal o Barra Mansa tomar 4, porque o Audax era o primeiro e o Barra Mansa acho que era o 11º, eu acho, 12º. Então era uma coisa normal. Só que para nós jogadores não era. O time não aceitou a proposta e o Barra Mansa empatou o jogo contra o Audax. O dinheiro é uma coisa que você, 1, 2, 3 dias, você dá fim nele. Agora a sua índole, a sua responsabilidade, o seu compromisso com a carreira é a coisa que você carrega o resto da sua vida. Lincoln Aguiar não quis dar entrevista. Por telefone, ele aponta um culpado pelos casos de manipulação. Sobre esse áudio que foi editado, eu não tenho nada para falar a respeito dele, não. Vocês deveriam falar mais por que isso acontece. É porque a Federação Carioca não ajuda. Então, os clubes de menor investimento acabam fazendo o quê? Se sujeitando a isso, entendeu? Isso é a realidade do futebol brasileiro. E principalmente, mais ainda, do futebol carioca.
Ezequias de Oliveira, diretor de futebol do Barra Mansa na época e também investigado, nega participação no esquema. Eu ouvi esse áudio, só que tem a minha voz? Não, né? Eu desconheço isso. Isso daí tentaram me colocar e eu não tenho nada a ver com isso. Thiago Campbell, na época técnico do Barra Mansa, diz ter recebido ameaças depois que o caso vazou na cidade. A gente recebe através de terceiros. Comenta-se com um, com o outro, que se abrir a boca, se falar, vai sofrer retaliação, inclusive de morte, ameaças pessoais. E pessoas, no caso, eu, jogadores aqui da cidade e outras pessoas que têm vínculo aqui dentro do município, têm medo quanto a isso de sofrer retaliações. Thiago afirma que também procurou a Federação de Futebol do Rio. Ela fez a orientação, que é uma coisa que não competia a ela cuidar sobre isso, e sim competiria ao Tribunal de Justiça Desportiva, que era para se fazer a denúncia. O Barra Mansa não apresentou nada concreto e não tem o conhecimento dele ter enviado um e-mail para o Departamento de Competições alertando algum tipo de manobra. Outra tentativa de manipulação de resultado ocorreu na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano. Depois de estrear com derrota na competição, jogadores do Estanciano, time do interior de Sergipe, foram alvo de aliciadores. 2 empresários convidaram 3 jogadores para dar uma volta de carro em Itapira, no interior de São Paulo. O presidente do clube, Sidney Araújo, ficou numa praça aguardando. No meio do caminho, os atletas ouviram uma proposta. Como é esse negócio da aposta aí que você falou? Pois é como sai de lá de fora, pô. Os caras só me falam, tem que ser um resultado assim, assim, assim. Aí eu passo pros caras, os caras fazem, beleza. Aí no outro dia, o dinheiro tá na mão. André é um dos atletas que estavam no carro. Quanto foi oferecido para você? R$2.000. Para quê? Pra gente tentar entregar o jogo. Quem se corrompesse ainda tinha um bônus. Se a gente fizesse mais um pênalti, dava mais 500. Aí seria 2.500 se a gente fizesse pênalti, a cada um. Também tentaram seduzir o treinador do Estanciano. Foram R$7.000 me ofereceram. Para entregar o jogo? Para entregar o jogo. Ninguém aceitou a propina e o assunto virou caso de polícia. Um inquérito foi aberto para apurar quem eram os empresários e a relação que eles tinham com o presidente do Estanciano. Você acha que o presidente não sabia que ele ia fazer essa proposta para vocês? Eu acho que sim, que ele sabia que ele ia fazer essa proposta pra gente. Por quê? Porque eu acho que ele estava no meio do esquema. A suspeita fez Sidney pedir afastamento do cargo. A cidade se revoltou contra o dirigente, que tem evitado sair na rua. Na casa de um amigo, Sidney explicou que tudo não passou de um plano para tirar a limpo uma suspeita. Todos os jogadores sabiam que era uma armação, gente. Eu acabei de falar, os jogadores sabiam que era uma armação. Mas armação para quê? Para tentar buscar essa pessoa que está na comissão técnica que pode ter feito o resultado dos jogos. Então eu fui dar uma de detetive. Sidney nunca procurou a polícia para denunciar o suposto integrante da comissão técnica que manipularia os resultados. Mas como é que eu vou indicar essas pessoas se eu não teria prova? Prova quem levanta é a polícia. Justamente, é isso aí. Esse foi o meu grande erro. Meu erro foi esse. Mas eu tenho certeza absoluta que eu estou tranquilo, estou à disposição da justiça, de que for, para que nós possamos realmente tentar resolver essa situação. Nesses 2 casos, a manipulação só não se concretizou porque os jogadores não aceitaram. Mas há casos em que a honestidade é deixada de lado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o ArteSul, da Baixada Fluminense. Há indícios de que 5 jogos do time tenham sido manipulados. No dia 3 de junho do ano passado, o ArteSul enfrentou o Goitacás pela 2ª divisão do Campeonato Carioca. Os sites receberam apostas bem maiores que a média da competição. Elas apontavam que o ArteSul perderia por 2 gols de diferença, ou que o jogo teria pelo menos 3 gols. Curiosamente, o placar foi 3-0 para o Goitacás. Realmente aconteceu de ouvir alguns boatos aqui dentro, né, de que pessoas estariam se beneficiando de apostas com jogos do ArteSul. Nem sempre a aposta é no placar final. No jogo entre ArteSul e Tigres, por exemplo, as maiores apostas foram para o ArteSul terminar perdendo o primeiro tempo. Foi o que aconteceu. O Tigres foi para o intervalo na frente. A partida terminou empatada em 2-2. Durante esse jogo, foram emitidos 60 alertas de suspeita de manipulação. Chamei o grupo, conversei com todos aqui, né? E expliquei que a gente não aceitava esse tipo de postura, entendeu? Que
Se acontecesse isso, a gente ia levar para a polícia. O mais curioso aconteceu no dia 1º de julho do ano passado. O Arte Sul enfrentava o Duque de Caxias. Antes de começar a partida, um volume suspeito de apostas apontava que o Arte Sul perderia o primeiro tempo por 2 gols de diferença e o placar final teria 6 gols. A primeira etapa terminou 2-0 para o Duque de Caxias e o jogo acabou 5-1. Chegou a procurar a polícia? Não cheguei a procurar a polícia, não. A manipulação de resultado é crime. Está previsto nos artigos 41, C, D e E do Estatuto do Torcedor. E hoje o simples fato de você oferecer ou tentar manipular já é o crime. Do Sub-19 do Campeonato Paranaense vem outra suspeita de manipulação. Andraus e Portuguesa Londrinense se enfrentavam nesse campo, na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Horas antes da partida começar, um site recebeu 7 apostas suspeitas, cada uma no valor de $700. Elas apontavam que o Andraus perderia em casa por 4-0. Caso o resultado fosse esse, o apostador levaria $250 mil, algo em torno de R$800 mil. O jogo terminou 4-0 para o adversário. O site desconfiou das apostas e começou uma investigação para saber quem era o apostador e descobriu que era o dono do Andraus, Nadim Andraus. Nadim é conhecido no Paraná pelo temperamento forte. Nesse vídeo publicado na internet, ele aparece cuspindo no jogador de um time adversário. Em 2015, deixou o cargo de presidente do Andraus depois de agredir um árbitro e ser suspenso pelo TJD paranaense. Sem poder frequentar estádios, Nadim promoveu o funcionário Fred Marques a presidente do clube. No início do mês, procuramos o empresário no CT do Andraus. Nadim? Oi. Bom dia, tudo bem? Mais ou menos. Foi o único momento gravado. Depois desse breve contato, Nadim Andraus não quis dar entrevista. Procuramos também a Federação Paranaense de Futebol. Tentamos falar com o presidente Hélio Cury, mas ele não quis nos receber. Tentamos por telefone. Nem assim ele quis comentar a denúncia. Eu quero ver realmente, é que até agora eu não vi efetivamente nenhum fato consumado. Bom, vamos parar por aí que nós vamos puxar a conversa. Existem dirigentes que ainda não se deram conta do tamanho do problema. Eles ainda desconhecem, imaginam as fraudes de resultado, talvez, como algo um pouco folclórico ou algo que, de certa forma, não diga respeito aos seus próprios campeonatos. Em Santa Catarina, há um boletim de ocorrência que apura a suspeita de manipulação. Neto Volpe, então goleiro do Inter de Lages, foi aliciado por Fred Marques, o presidente nomeado por Nadim Andraus. Numa troca de mensagens, Fred Marques oferece R$15 mil para o goleiro tomar 2 gols contra o Joinville. Neto não aceita. A polícia investiga se Fred agiu a mando de Nadim Andraus. Fred Marques também não quis gravar a entrevista. A questão toda é a competição, é o caráter de competição, que é inerente à natureza desportiva do evento. Então, a partir do momento em que esse caráter de competição ele é retirado e o resultado já é certo, o consumidor tem a sua expectativa lesada. A FIFA se mostra preocupada com a manipulação de resultados e anulou uma partida das eliminatórias africanas para a Copa da Rússia. No jogo entre África do Sul e Senegal, o árbitro Joseph Lamptey marcou um pênalti em que a bola não bateu na mão do jogador senegalês. A FIFA baniu o juiz e remarcou a partida. Aqui no Brasil, desde 2016, São Paulo é o único estado que criou um comitê de integridade para monitorar os jogos de todas as divisões. Aqui na Federação Paulista tem um banco de dados que reúne os nomes de quase 400 atletas só do estado que já participaram de jogos suspeitos. Caso eles disputem novas partidas com indício de manipulação, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça Desportiva serão informados. A federação tem as marquinhas, né? Olha, teve esse jogo, a súmula a escalação era esses jogadores. Se amanhã tem um jogo suspeito, a gente vai porque esses jogadores têm uma marca. Opa, esse aqui já teve num jogo lá atrás que teve suspeita. Então, grande chance de ter um problema aí. Para não ter que punir, é preciso prevenir. Essa manipulação vai acabar com a paixão do futebol, porque ele vai deixar de ser um produto onde as pessoas não vão se preocupar com o resultado da partida em si, vão se preocupar com os bilhões que estão
rendendo futebol na manipulação. O futebol se faz de craques, de dribles, de raça dentro de campo. É isso que faz desse esporte uma paixão, e isso não deve ser manipulado. Baixo contra Tafarel. No próximo bloco.